você. Tá na hora do JTT. É isso aí, eu sou a Amy Pandolfo, estou aqui apresentando o JTT nesta terça-feira, dia 27 de maio de 2025. Gente, uma compra de livros pela Prefeitura de Blumenau está sob investigação no Ministério Público. Foram gastos R$ 434 mil em 400 exemplares da obra Blumenau, o Brasil de alma europeia, com cada unidade custando mais de R$ 1.000 aos cofres públicos. A velocidade da aquisição e da distribuição chamou a atenção. Em menos de 3 semanas, 370 livros desapareceram, restando apenas 30 sob a nova gestão. A denúncia partiu da Rosane Martins, presidenta do PSOL em Blumenau, que questiona a transparência do processo e o destino dado ao material. O caso envolve uma agência intermediária que recebeu 15% de honorários e a justificativa da gestão anterior de que se tratava de uma ação institucional e não cultural. Para esclarecer as suspeitas e discutir os possíveis desvios, a gente vai conversar agora com Rosane Martins, que detalha as irregularidades apontadas e cobra respostas das autoridades. Muito bom dia, Rosana. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso JTT. Bom dia a todos, bom dia, Emi, a toda a equipe, né, que está fazendo esse trabalho tão bacana, de comprometimento, né, com as coisas públicas, com a moralidade, né, com a integridade das instituições, com a democracia, e é bem importante a gente estar aqui conversando sobre esse assunto tão relevante, entre tantos outros que temos, né, a denunciar o Brasil fora. Rosana, como é que tu descobriu, como é que tu tomou conhecimento dessa compra de livros pela Prefeitura de Blumenau? O que te levou a formalizar essa denúncia ao Ministério Público? Bem, eu sou advogada, mas também sou escritora. Eu tenho mais de 15 livros que eu já organizei, editorei, então eu entendo do mercado, como escritora e também como produtora, né? Eu organizo livros técnicos científicos. E eu estava numa reunião na prefeitura e me chamou a atenção um livro, né, bonito, uma capa, as cores. E aí a primeira coisa que eu fiz como escritora foi procurar, né, a ficha catalográfica do livro, para saber, né, quem é que fez. E eu perguntei à moça da Secretaria de Cultura de onde é que veio esse livro. Ai, não sei, apareceu aqui. Eu disse, mas como assim? O livro aparece aqui, quem é que fez? Ai, eu disse, mas foi a prefeitura? Ai, não sei de nada. E aí eu levei comigo o livro. Tá aí contigo até hoje? Tá comigo, porque a prova material, eu não teria como fazer absolutamente nada sem o livro. A única coisa que fazia crer que era um livro produzido pela prefeitura é que na última página do livro, tem a logo da prefeitura. E aí só fala de fontes consultadas, e me chamou a atenção também pela qualidade do livro, pelo tamanho, pela temática, né, que na minha compreensão, eu nem entrei no conteúdo, na denúncia do Ministério Público, mas é um conteúdo extremamente elitista e que contradiz a história de Blumenau, né, uma cidade feita de sonhos, enquanto que foi uma cidade feita também de morte de centenas e centenas de indígenas, desbravadores do mundo, né? Essa, inclusive, é a primeira pergunta que eu quero te fazer e a que eu considero mais importante, inclusive, da nossa entrevista, Rosana. Esse livro, Blumenau, o Brasil de alma europeia, ele reforça, né, essa imagem de uma cidade com um enclave europeu, destacando principalmente essa herança germânica. Como é que a senhora avalia essa narrativa em um município que é muito diverso, né? Tem uma população de afrodescendentes, de indígenas, de imigrantes de outras regiões do Brasil, tem imigrantes também de toda a nossa América Latina.
A senhora acredita que essa idealização de uma Blumenau europeia pode contribuir para práticas de discriminação social e racial na cidade? Ela não só colabora, como ela reforça. Blumenau já vem há algum tempo tentando impor essa narrativa que Blumenau é a cidade, né, que realmente nós somos os legítimos descendentes dos europeus e a Europa é aqui. E é mentira. É mentira. Eu sou blumenauense, não tenho nenhum descendente germânico, alemão, europeu, mas eles reforçam, tanto que eles transformaram através de lei o Vale do Itajaí, que a gente estava querendo que fosse nominado de outra forma, em Vale Europeu, né? Independente da população concordar ou não com isso, agora as placas são todas identificadas como Vale Europeu, por fins econômicos e por elitistas mesmo, né? Sim. É como se só descendente europeu tivesse cidadania blumenauense. E as pessoas que vivem à margem, que são mais de 50% da população de Blumenau, que ou descende de outros povos, né? Como eu, que não sou descendente europeia nem alemã, e os migrantes, os imigrantes, os negros ficam fora dessa narrativa. Então, o conteúdo do livro é perigoso, foi feito com dinheiro público e, apesar da prefeitura, ela está ainda se explicando, tá? Porque não acabam as explicações. Tentar justificar, é para fins turísticos, para estabelecer vínculos. Eu não consigo entender como é que a gente vai estabelecer vínculos. Se fosse para estabelecer vínculos, o livro seria bilíngue alemão, né? E ele é bilíngue inglês. Então, eu não sei o que eles querem. A pretensão deles, eu critico muito isso. Ele tem, então, escritas em português e em inglês. Em inglês, tá? E uma das justificativas do ex-prefeito, Mário Hildebrand, que agora é secretário estadual, né, de Defesa Civil, do governador Jorginho, ele disse que o livro demorou tanto para ficar pronto, da complexidade do texto. Se você for ver o texto, tem pouquíssimo texto. Isso aqui, uma IA, né, uma inteligência artificial, faria isso em 1 hora, nem 1 hora levaria, né? São textos minúsculos e que não precisaria 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 6 anos para se fazer. E porque eles autorizaram o layout do livro em 2019 e ele foi publicado em dezembro de 24. E 400 exemplares, que eu duvido que tenham sido feitos 400 exemplares porque eles desapareceram, não existem. Eles disseram que foram distribuídos em eventos, mas janeiro, Blumenau não tem grandes eventos, não tem visitas oficiais, o novo prefeito estava assumindo, eu não sei se foi o novo prefeito que deu fim, se foi o antigo prefeito, eles são sucessores um do outro, né? De partido, de legenda. Sim. Um era evangélico, o atual prefeito xerife, não, desculpa, delegado. Então, eles têm um compromisso ético com a elite da cidade e não com o povo da cidade. Então, esse processo eu descobri aleatoriamente, por acaso, peguei o livro, formalizei a denúncia para o Ministério Público, fotografei o livro todo, aleguei, né, os princípios que eu adoro falar sobre a Constituição. Toda coisa pública, toda coisa que é feita pela administração pública tem que seguir os princípios que estão na Constituição, que é no artigo 37, que é obedecer os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência. Então, cada princípio desse tem vários atributos, né? Eficiência. Um custo tão alto por 400 livros, isso não é eficiente, né? Publicidade. Sim. Esse livro ele está sem nome, então não atingiu o princípio da publicidade dos atos públicos. Eles dizem que foi feito uma concorrência que ninguém ficou sabendo. Olha, eu milito na causa cultural da cidade, ninguém ficou sabendo desse livro. O princípio da publicidade não foi dado, né, da impessoalidade. Uhum. Eu acho que sim, da impessoalidade. Ele é tão impessoal que não tem nome de autor, de tradutor, de gráfica, de exemplar. Então, o princípio da impessoalidade, eu acho que eles seguiram. O livro é absolutamente, né, sem identificação nenhuma. E da legalidade.
Eles juntaram... não foi feito, não ficou sabendo nenhuma licitação para ter sido feito esse livro. Eles disseram na primeira justificativa que eles seguiram, né, os passos, que teve uma celebração de contrato. Eu fui no site da transparência, não achei. Eles disseram que eles fizeram ampla concorrência e que esse era o menor preço. Eu não vi os outros valores que eventualmente tenham sido feitos. O Ministério Público recebeu a informação da prefeitura. A atual administração disse que só encontrou uma caixinha com 30 livros, que não sabe do destino dos demais. Então, se o livro foi impresso em 15 de dezembro, tem férias coletivas no município até janeiro, onde é que ficaram os outros 370 livros? Em que caixa? Em que departamento? Então, também chamou a atenção que o dinheiro veio através, alegam eles, né, da Secretaria de Comunicação Social, né, que é a SECOM, e dinheiro da Proeb, que organiza as festas, né, da cidade. Tanto que tem notas ali que eles apresentaram, né, sem nenhuma vergonha. E outra coisa que me causou estranheza é que eles pagaram o layout do livro em 2019 e imprimiram em dezembro de 24. E o livro, ele não tem serventia nenhuma para a cidade. Eu acho o conteúdo absolutamente inapropriado, mentiroso. Chega de a gente estar passando pano para esse tipo de prática da cidade, Vale Europeu, cidade com alma europeia, não, é cidade com alma brasileira. E outra coisa de pano de fundo, Emi, que é bem importante falar, é que Blumenau está há 2 anos sem publicar os editais de cultura. Blumenau tem fundo de cultura, tem a legislação toda, tem um conselho de cultura. Não saiu edital em 23, nem em 24. O dinheiro está no fundo de cultura. E por perseguição aos artistas mesmo, porque é uma prática do governo que está administrando a cidade e outras cidades de Santa Catarina, é querer matar a cultura, né, sufocada. E aí eu fico com mais raiva ainda, porque o livro fala que o Blumenau acolhe a cultura, que valoriza a cultura. Sim, se for a cultura descendente deles, né? Então, clube de caça-tiro, dança, né, danças folclóricas alemãs. Já outras culturas de Blumenau são, né, alijadas. E assim, por ano, esse edital de cultura beneficia mais de 40, né, grupos, artistas. Então, a gente está há 2 anos sem a publicação, e o edital é em torno de R$500 mil por ano. Então, não faz o edital de cultura, mas tem dinheiro e acha, né, meios de fazer um livro sem nenhuma identificação, sem que a cidade soubesse, tanto que foi um escândalo na cidade, e enquanto os artistas passam de dificuldade até de sobrevivência. Então, é um absurdo a forma que Blumenau está sendo conduzida, e eu não podia me furtar de denunciar isso. E aí o Ministério Público, ao ver esses panos de fundo que eu coloquei na denúncia, né, que eu fiz essa argumentação, agora o promotor, ele pediu mais informações, ele quer vários detalhes de contratação. Por que essa agência que prestava serviços para o prefeito, para o então prefeito Hildebrand, e que continua prestando serviços para o atual prefeito Egídio, cobrou para fazer o livro? Sim. Eles já têm contratos de prestação de serviço. Por que eles cobraram comissão também? E o Ministério Público exigiu explicações por que tem o dinheiro no Fundo de Cultura, por que o edital já está aprovado pelo Conselho de Cultura e por que os editais não foram lançados. E aí prorrogou a investigação por mais de 90 dias. Então, você veja que de um livro aleatório que eu achei numa mesa, né? Fiz a denúncia nos argumentos que eu entendo que são corretos e legais e jurídicos. O Ministério Público eu tenho muito a agradecer, porque nem sempre eles são eficazes e eficientes. O promotor, ele olhou a nossa denúncia com cuidado e está investigando, e eu sempre sei dos bastidores, né? Parece que a prefeitura está
dançando miudinho, porque eles vão ter que justificar. Por que que Uhum. foi a lei? Por que que não fizeram os editais de cultura? Por que que falam que Blumenau valoriza a cultura, mas não abre os editais para os artistas da cidade e ainda quer Exato. detalhamento, né? Detalhamento dessa contratação. Então, a gente está esperando ansiosamente, né? Ó, eles querem os editais do prêmio Herbert Holitz e a não utilização do fundo, planejamento e cronograma para aplicação dos fundos, esclareça o paradeiro dos livros, justifique por que o município concordou com uma cláusula de pagamento de honorários para a própria agência que presta serviços a eles. Então, vamos ver como é que isso vai caminhar. Eu entendo que nem todos os princípios da administração foram cumpridos e que quem fez isso da forma que fez seja penalizado. É o que eu espero. Rosane, a gente vê, né? Você trouxe também a questão da falta de incentivo à cultura, à literatura de verdade, né? A literatura histórica, a literatura regional também, dos povos, as licitações que não se fazem, né? Os projetos que não desenvolvem, não desenrolam. E aí a gente vê a história em Santa Catarina mesmo, a gente vê muitos desses políticos e políticas jogando no lixo livros. Tivemos o caso polêmico de uma prefeita em que jogou livros no lixo. No Rio Grande do Sul, né? Aqui também eles tentaram aqui recolher o livro Extraordinárias. E denunciamos, onde já se viu, é um livro que fala de mulheres, mas a Blumenau também tem um problema, a gestão, não a cidade em si, não o povo, né? Não as pessoas. Não. Mas a gestão, eles têm um problema muito grave com a palavra LGBT. Então, Extraordinárias tinha a fala de uma mulher trans. Então, tudo que passa pela pauta LGBT, tanto que eles não dizem, mas eu sei que segurar os editais é porque os editais eles também tinham uma rubrica de valorizar os projetos produzidos por pessoas LGBT, que são historicamente, né, excluídas das políticas públicas, dos recursos públicos. Então, a estratégia é mudar a lei para que corte direitos, depois eles façam os editais. E a gente não vai permitir que isso aconteça, porque as pessoas que fazem arte e cultura na cidade de Blumenau, seja audiovisual, livro, cinema, obras de arte, exposição, hip hop, né? A arte de periferia, que a gente tem muito, a população negra, que agora também, graças aos editais, está se empoderando, criando grupos de teatro negro na cidade. Isso é fundamental para que nós realmente sejamos uma cidade cosmopolita. Né? Para sermos cosmopolitas, temos que entender que o mundo mudou, nós não vivemos mais em 1850, nós vivemos em 2024, um mundo moderno, interligado, e todas as pessoas merecem viver e serem respeitadas na cidade de Blumenau. A Lil está aqui com a gente. Lembramos que Blumenau também nem feira do livro tem. Esta é uma capital regional e de uma região riquíssima. E não é só isso. A gente é ameaçada pela prefeitura se faz publicidade de eventos culturais e educativos no espaço público. Não, mas eles não deixam mais. Eles não deixam mais. Por exemplo, se você quiser lançar um livro lá, eles fazem uma censura prévia. Que livro que é, que assunto que trata, senão não entra na Secretaria de Cultura. Isso é muito grave. Absurdo, gente. A gente está há meses querendo uma reunião com o secretário de Cultura, ele não nos atende. Tanto que eu consegui acesso a esse livro, bem feito, porque a gente estava lá para uma reunião e ele mandou uma mensagem. Passei mal. Marcamos nova reunião, tive outra agenda. Então, eles não dialogam com a comunidade, não dialogam com os atores, os agentes de cultura da cidade, mas para isso eles têm dinheiro, né? Para fazer Blumenau de alma europeia tem dinheiro. Dinheiro para desfile germânico tem dinheiro. Turismo, não importa. Os artistas do Blumenau também merecem o mesmo tratamento e serem aproveitados nas áreas turísticas. Então, é uma cidade complicada, é uma cidade que tem assim, rastros fortes de xenofobia, de LGBTfobia,
e também diogeriza pobres e moradores em situação de vulnerabilidade. Eles criminalizam todo mundo que está na rua, é um bandido em potencial, e nem todo, né? Tem toda a pessoa que tem história. Então, é uma cidade que higienizou o centro da cidade, não existe mais pessoas em situação de vulnerabilidade no centro, estão tudo agora escondido nos bairros, privatizaram o serviço de acolhimento. Então, em cada lugar que a gente olha, a gente vê problemas, não de uma cidade cosmopolita, mas sim de uma vila, de uma pequena vila que ainda vive com a cabeça em 1850. É absurdo, né, Rosane? Porque assim, a gente vê, eu sou aqui de Chapecó, né, do Oeste, e aqui também é a mesma coisa, assim, a gente vê uma limpeza étnica mesmo, você vê a cidade fazendo publicidade para trazer migrantes e imigrantes para cá, porque precisa de mão de obra, precisa de gente para trabalhar nos frigoríficos, no comércio. E depois não dá direito às pessoas. E depois tenta silenciar essas pessoas. Eu escrevi uma matéria no mês passado, se eu não me engano, não me lembro se foi mês passado ou esse, eu escrevi uma matéria falando sobre justamente os imigrantes da Venezuela, que vêm daqui para cá da Venezuela, com essa promessa de uma vida linda, maravilhosa, porque aqui tem oportunidades de emprego sobrando, venham para cá e tal. E aí, quando eles chegam aqui, Rosana, para tu ter noção, a matéria que eu escrevi foi sobre um vídeo de uma família de venezuelanos que estava fazendo uma festa de aniversário, Rosana, com balões, com bolos. A polícia chegou lá porque temos um vereador aqui de Chapecó que fez um requerimento para discutir a perturbação do sossego com foco em estrangeiros. Não era perturbação do sossego. E ontem, inclusive, eu fiz um vídeo, porque eu estava voltando do meu vôlei, e eu fiz um vídeo, era 9h40 da noite, num posto de combustível aqui da cidade, um carro de som, e eram chapecoenses, um carro de som que, assim, ó, dava para ouvir a quilômetros de distância. Aí a lei do silêncio não vale para o carro de som. Aí a lei do silêncio não vale para o chapecoense que tem dinheiro. Está vendendo alguma coisa também, né? Então, assim, tudo que é para o empresário, que é para o dono do negócio, tudo é valorizado, tudo que é para a população mais pobre. Eu não sei se também aí, mas em várias cidades estão privatizando. Aqui em Blumenau, a gente está com a dificuldade, não tem nem praça para ir. O povo não tem mais praça, todas as praças são privatizadas, tem algum empreendimento, a gente não tem, no centro da cidade não temos mais. Todas foram privatizadas, o uso dos parques municipais depende de autorização prévia, se a gente quiser fazer um piquenique de uma ONG. Então, assim, nós estamos vivendo um terror, o que é público não é mais público, privatizam tudo. O único lugar que a gente tem para ficar é dentro da nossa casa, mas daqui a pouco estão invadindo a nossa casa também, né? Com uma lei assim, né? Aí... A lei do silêncio, a lei do psil, aqui, olha, é muito difícil. E aí usam aqueles fantasmas, né, para ganhar a eleição, para se eleger, usam dos fantasmas para assustar a população, sendo que são eles próprios que fazem esse tipo de violência, né, com a população. Eu lamento tanto, porque eu nasci aqui, cresci aqui, tenho 3 filhos e uma neta aqui, e é muito triste, porque né? Tu quer o imigrante para vir aqui ganhar, né, uma miséria, né, para fazer isso que ninguém mais quer. Com um custo de vida altíssimo, né? Mas aí, assim, tem uma lei aqui que é proibido beber bebida alcoólica em toda a cidade, né? Em ruas públicas, em praças, é proibido. A lei diz mesmo, exceto no outubro e no estantes. Ou eventos de rico, tá? Porque, claro, porque só tem pagando, uma Alameda, Rio Branco, que é a principal, né? Onde tem os apartamentos mais caros da cidade. E aí, se você não tem dinheiro, você não vive. Eles fecham a rua a fazer degustação de vinho. Então, assim, ó, se você é de classe superior, né? Aí você pode tudo, você é dono da cidade, você pode fechar uma rua para degustar vinho. Aí uma pessoa que trabalhou a semana toda, quer levar sua filha, seu filho num parquinho e tomar uma latinha de cerveja, não pode. Então, exatamente. Nós estamos num absurdo, coisa bem diferente da Europa, né?
Eu conheço É vários muito países da diferente. Europa, eu conheço a Alemanha, eu conheço a França, eu conheço a Inglaterra. É bem diferente. Eu ia, quando eu fiquei 3 meses na Inglaterra, a gente ia no mercado, comprava champanhe e tomava no parque, Uhum. sabe? É, E comia vo- no parque, era um lugar que era de todo mundo, quer dizer, era da rainha, né? O parque. Mas a rainha permitia. Aqui a gente tem os ditadores que não permitem. exatamente. É, até eu propus uma reflexão na matéria que eu escrevi sobre essa violência policial que uma família de venezuelanos sofreu aqui em Chapecó. Eu propus uma reflexão que, no final da matéria, o crescimento que se alimenta de quem despreza será condenado a morrer de fome quando as vítimas desse paradoxo cansarem de servir a quem nunca as viu como gente. E é também aquela questão, né? Até bonitinho. Eles querem os imigrantes, eles querem a mão de obra deles, mas não querem Eles. a sua cultura, querem o seu trabalho, mas não querem né, as suas festas, enfim. Então, você pode vir para cá, mas você só vai existir das 8 da manhã às 18 horas, ou seja lá qual é o turno de trabalho que você vai ter que Sabes como é que trabalhar. eles fazem, né? Tecnicamente também eles controlam até o transporte coletivo para que as pessoas não possam se deslocar pela cidade. Então, é um transporte Uhum, coletivo caro, que nos dias de folga desses trabalhadores e trabalhadoras, eles não circulam com a mesma necessidade, exato. isolando realmente, isolando essas pessoas no seu trabalho, no seu cubículo alugado, porque é só para isso que você serve, é para Uhum. trabalhar, descansar, para estar com o corpo inteiro. Meu Deus, isso me lembra a Revolução Industrial e tudo que fizeram com as pessoas, a gente transformado em nada, né, sem direitos, e não é isso. Exato. Nós vivemos num mundo diferente, e o mundo do trabalho, né? Agora a gente está contra a jornada 6x1, que destrói famílias, destrói saúde mental e Sim. física. Então, e quem é que é contra, né? Quem é o dono do negócio, né? É o Quem lucra capitalista, com isso, né? é o dono né, dos meios de produção, e não quem produz e gera riqueza. Então, é muito É isso triste. aí. A gente está retrocedendo Rosana, muito, muito, muito. Nosso tempo está Rosane, acabando. sim, para a gente encerrar, mas antes eu quero te fazer mais uma última perguntinha. O Ministério Público já solicitou as explicações à Prefeitura. Na tua avaliação, quais medidas deveriam ser tomadas? Você, como advogada, como profissional da área, quais medidas tu acha que deveriam ser tomadas? É possível que haja a responsabilização, né, dos envolvidos, descobrindo-se, né, com uma investigação, descobrindo quem foram os envolvidos, com provas, enfim, inclusive nessa esfera criminal? Olha, eu indiquei ao Ministério Público, né, que primeiro localizasse autoria, custo, né, a gente já tem isso. Depois verificasse a legalidade de tudo e o que for ilegal e imoral, porque assim, ó, eles vão tentar dar uma moralidade para isso, né? Mas não tem como, é imoral. Um livro ser R$ 1.100, 400 exemplares, dados não sei para quem, não sei por quê, porque para a gente fazer com que empresas venham para Blumenau, eu não preciso fazer um livro ridículo desse, né? Ridículo, ridículo, ridículo. Fotos de banco de imagem, fotos assim, ó, a maioria, né, de pessoas brancas, assim, ó, é uma vergonha, tá? É uma vergonha, sério, é uma vergonha. É um absurdo, Rosana. Não que eu não Rosana, muito goste dos obrigada. descendentes alemães, mas, né, vamos respeitar todas as etnias e Toda a todos os povos que fazem diversidade. a diversidade de uma cidade, de um estado. Respeito é bom e a gente gosta. Então, é imoral. O que não for justificado, que seja ressarcido ao erário público, porque é dinheiro público, é dinheiro nosso, Uhum, não é dinheiro deles. exato. Né? E eu sempre digo, quem rouba, né, R$ 1, rouba 1 milhão, né? Então, isso, eles sempre gostam de passar aquela imagem que, né, agora o novo prefeito, né, que ele como delegado, não é bem assim, né?
A Então, gente sabe. a gente sabe, não é bem assim. A gente aqui do Portal Desacato, constantemente, a gente vem denunciando, né, esses E abusos, esses absurdos. né? A gente tem o abuso do poder, o abuso do poder econômico, a manipulação da máquina pública em favorecimento próprio ou de parceiros, né, da maçonaria, dos grandes empresários da Inclusive, cidade. Rosane, eu queria ver contigo, você está sofrendo alguma represália por estar fazendo todas essas denúncias? Assim, eu sempre digo para as pessoas, eu agora instalei câmeras na minha casa que eu não tinha, eu estou tomando mais cuidados, porque ano passado eu fui ameaçada de morte algumas vezes, tá? Por grupos neonazistas e anonimamente, né? Inclusive tem algumas denúncias tramitando ainda para localizar, mas assim, eles são muito eficazes para achar aquele menino que pichou um muro, e são muito ineficazes para achar, né, quem é que ameaça de morte uma mulher. Eu tenho 63 anos, eu tenho filhos, eu tenho neta, eu trabalho. Segue aquela violência política de gênero, né? Eu trabalho, eu sou advogada, eu trabalho para viver, né? Atendo majoritariamente pessoas, né, não da elite, e tenho um trabalho assim de direitos humanos mesmo, de estar, né, paralelo ao meu trabalho de receber honorários dos meus clientes. Eu faço esse tipo de trabalho que eu entendo que é uma responsabilidade minha enquanto uma pessoa pública, né? Uhum. E concorri à prefeitura de Blumenau ano passado, e é o que sobra para a gente, né? As ameaças, mas eu nunca tive medo e nunca vou ter, e se eu aparecer boiando no Rio, vocês já sabem, né, onde procurar. Não, eles são covardes, tá? Eu não tenho medo de mim, porque se eu tivesse medo eu não faria, né? Eles são tão covardes que eles ameaçam, mas, né, sabem que aqui tem uma mulher muito forte, muito preparada para enfrentar todas essas coisas que acontecem na cidade, para transformar, né, Blumenau e Santa Catarina e o Brasil num lugar bom, né, de se viver, onde as pessoas tenham liberdade de estarem nos lugares públicos, onde a coisa pública seja tratada com respeito. Sim. E essa é a minha missão de vida, né? Publicar livro. Rosane, infelizmente a gente tem que encerrar. Eu te peço Imagina, desculpas, a gente teve um eu é que problema aqui de agradeço. manhã. Eu é Mas que eu quero te agradeço. agradecer muito mesmo, porque assim, ó, você tomar um tempo para vir aqui explicar, você foi a pessoa que trouxe tudo isso à tona. Te dou os parabéns por isso, porque não A é mídia esconde, tá? Saiu a assim, o mídia Ministério Público fez, o esconde. Ministério Público fez. Porque disseram que como Aham. eu sou candidata, agora eu não posso mais aparecer em nenhum veículo. Eu não entendi, mas enfim. Mas tem novidades. Ó, Emi, tem novidades aí, tá? Entrei com uma ação popular semana passada contra o prefeito, tá? Opa! Então Aham. vamos, a semana que vem ali, ó, vamos marcar para você Vamos voltar ver aqui se o para juiz trazer isso acata os aí. meus argumentos, mas é um assunto que vai ser interessante para todos os municípios de Santa Catarina. Perfeito. Estou Então, de assim, ó, você olho. já tem meu contato. Você Tá sabe que o bom. Portal Desacato é uma mídia independente, Rosane. Ninguém censura a gente, a não ser com os lawfare, né? Que a gente chama, os assédios Sim, judiciais contra os jornalistas, né? Que a gente está sempre sim. sofrendo. Mas a gente está ali como mídia independente para estar denunciando, para estar trazendo essas denúncias. A gente não está preso, amarrado a nenhuma empresa que paga a gente para estar aqui. Nós somos É independentes, uma, somos é uma uma cooperativa. resistência, né? É uma Isso aí. resistência Então, o que precisar, conte com imprescindível. a gente. Muito obrigada a todos que estão nos ouvindo ou vão nos ouvir. Obrigado, Emi. Obrigada a toda a equipe. Vocês são demais, tá? Um beijo Um grande beijo. e um bom dia para nós.